Toda gestante e puérpera se preocupa com diversas coisas na gravidez e depois que o bebê nasce. E a manutenção de peso é um dos fatores que complica, que pesa para todas as mulheres. Que bom te receber aqui nesse conteúdo. Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e que bom te encontrar aqui no nosso podcast Estilo de Vida no Ar. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre manutenção de peso no pós-gestação. Quando falamos de gestante e puérperas, a dificuldade de manutenção de peso é mais multifatorial do que nunca. Mudanças corporais, hormônios, peso pré-gestação, estilo de vida, escolhas alimentares, rotina pós-parto, rede de apoio, retorno ao trabalho. Comparações, julgamentos são apenas alguns dos inúmeros fatores que influenciam a manutenção de peso pós-gestação. A retenção de peso após a gestação pode representar um fator determinante para o desenvolvimento de obesidade. Além dos fatores mencionados anteriormente, seu desenvolvimento também é resultado de uma complexa rede de elementos, incluindo o ganho de peso gestacional excessivo, estado nutricional pré-gestacional, amamentação, raça, idade, paridade, estado civil, prática de atividade física e o consumo alimentar. Dados de artigos e pesquisas nos apresentam que a retenção de peso em 6 meses é em média de 5,5 quilos, sendo que 25% das mulheres retêm mais de 9 quilos após uma gestação. Diversos fatores influenciam essa retenção, destacando-se principalmente o IMC pré-gestacional. Quanto maior o IMC, o índice de gordura corporal, maior a retenção de peso. O ganho de peso acima das recomendações durante a gestação e a amamentação por menos de 6 meses também são fatores que influenciam. Além disso, o comportamento alimentar e de atividade física antes da gestação mostra que a maioria das mulheres com sobrepeso, sendo 64%, e obesidade com 51%, infelizmente acaba ganhando mais peso do que o recomendado durante a gestação. Outro fator que também aparece em artigos está relacionado ao ganho excessivo de peso no primeiro trimestre. Este ganho está mais intimamente ligado à maior retenção de peso no pós-parto do que o ganho no segundo e terceiro trimestre. Por outro lado, a amamentação, por gerar um gasto energético de aproximadamente 600 calorias por dia, pode efetivamente favorecer a perda de peso. Quando falamos então de perda de peso ou manutenção de peso após a gravidez, podemos recorrer a aquela estratégia clássica de combinar uma dieta hipocalórica com exercícios regulares. Mas essa não é a maioria da realidade das mães, você não concorda? Quando nasce uma mãe, nasce uma demanda infinita e uma dedicação exclusiva àquele bebê. Porém, muitas vezes, sem uma rede de apoio efetiva, a mãe passa aquele comer o que dá, ou fazer horas de jejum por falta de tempo. Quando inicia então a introdução alimentar, a mãe se dedica ao cardápio daquele bebê e novamente não foca em ter uma boa alimentação própria, nutrindo-se conforme as circunstâncias permitem. Ao final do dia, aquela mãe já cansada, aquela mãe exausta, ela busca muitas vezes por alimentos mais palatáveis, geralmente ricos em gorduras, em açúcar, em ultraprocessado, que não favorecem a manutenção de peso. Além disso, também tem aquela realidade das mães que precisam deixar os seus bebês em creches ou em cuidadoras desde os 4 meses de idade, interrompendo a amamentação. Essa interrupção precoce frequentemente está acompanhada do sentimento de culpa, e isso não favorece o controle de peso corporal. Como foi definido pelo nutricionista Gilberto Kac lá no início dos anos 2000, quanto maior a duração do período de amamentação, menor o risco de obesidade para essa nova mãe. De acordo com estudos prospectivos, menos de 65% das mulheres retornam ao peso pré-gestacional em até 1 ano após o parto. Isso ocorre principalmente em mulheres que iniciam a gestação com excesso de peso, ou que ganham um peso excessivo durante a gravidez. É importante lembrar que parte das pessoas sedentárias no Brasil são mulheres. Conforme os dados da pesquisa realizada pelo SESI no ano passado, 45% das mulheres não realizaram nenhum exercício físico no ano de 2023. Diante disso,
Como podemos esperar que os nossos corpos eliminem o peso rapidamente após gerarmos esse bebê? Um estudo realizado em capitais brasileiros, com aproximadamente 6.000 gestantes, encontrou uma prevalência de 19,2 e 5,5 de sobrepeso e obesidade, respectivamente. E um outro estudo realizado nos Estados Unidos encontrou uma média de retenção de peso de 6 a 12 meses após o parto de 2,9 quilos. Aqui no Brasil, as pesquisas mostram que geralmente as mulheres chegam a ganhar 5 quilos do peso original no primeiro ano após a gestação. No geral, a perda de peso acontece de forma rápida no primeiro trimestre após o parto, ficando mais lenta posteriormente. E essa relação pode ser observada no presente estudo, em que uma média de retenção de peso pós-parto foi superior aos 3 meses quando comparada aos 12 meses após o parto. Outro fator de grande influência para a manutenção de peso pós-gestação é a qualidade do sono nessa fase da vida, pois dormir pouco altera a produção de diversos hormônios aqui do nosso corpo, entre eles o que controla a saciedade, pois ele diminui o nível de leptina no nosso corpo. Esse hormônio ele é responsável pela saciedade. Ele aumenta também os níveis de grelina, que é o hormônio que sinaliza a fome, e os níveis de cortisol, que está relacionado com o estresse, pode aumentar o apetite, ainda aumentar a inflamação do corpo e favorecer o ganho de peso. E o que nós mães, então, podemos fazer para mudar essa realidade? É difícil, mas o autocuidado ele deve entrar em primeiro lugar. Buscar por atividades que estejam encaixadas dentro da nossa rotina, pois o exercício físico não entrará somente pela estética, não em busca desse emagrecimento, mas em sim para que a gente se mantenha saudáveis, a fim de vermos nossos filhos crescer. Quando falamos de exercício mais indicado para perda de peso, logo a gente pensa no aeróbico, o que não é errado, mas também não é o único ou o melhor caminho. Um estudo clínico randomizado realizado no ano de 2020 apresentou que os participantes que estavam em uma dieta hipocalórica e realizaram exercícios aeróbicos mesclados com força na mesma sessão, eles obtiveram uma perda de 84% maior que o grupo que realizou somente musculação e 20% maior do que o grupo que fez apenas aeróbico, e ainda com um resultado melhor na diminuição da circunferência abdominal. Infelizmente, nós temos a ideia que somente uma caminhadinha vai resolver os nossos problemas. Mas a verdade é que o nosso corpo, mulheres, precisa de músculo. Os músculos, eles são responsáveis pelo metabolismo do corpo. Ou seja, ele é responsável por nos auxiliar a gastar mais calorias e vai trabalhar a nosso favor equilibrando diversos hormônios. Como culturalmente as mulheres não treinam com carga, acabamos entrando nesse ciclo de sobrepeso com mais facilidade. Exercício sem orientação adequada e acaba que não tem resultado. E aí a gente tem essa insatisfação e não consegue ter uma mudança efetiva. Quando o corpo tem uma quantidade baixa de massa muscular, isso pode levar a um desequilíbrio na ação da insulina, o que faz com que o nosso organismo se torne menos sensível a esse hormônio. Como resultado, aumenta o nível de inflamação, acúmulo de gordura abdominal, desenvolve a resistência à insulina e, consequentemente, a pré-diabetes. Para mudar esse cenário, a gente precisa pegar peso. Não necessariamente indo até a academia de musculação, mas sim trabalhando treino de força. Pode ser com anilha, pode ser com halter, pode ser com faixa elástica e até mesmo um treino de força com peso do nosso próprio corpo, na categoria de calistenia. Para as mães puérperas, podemos sim fazer a caminhada moderada, 20 minutos por dia, juntamente com um treino de mobilidade, para auxiliar o bom funcionamento do corpo. Caso você que está me ouvindo não tenha uma rede de apoio, faça do seu bebê o seu maior incentivador de bons hábitos. Coloque ele no carrinho, coloque ele no sling e saia para caminhar, no melhor horário para ambos. Deixe também um pequeno solto pelo chão e faça o treino de mobilidade, 5, 10, 15 minutos. Além de ser um momento de autocuidado, você será a principal influência na vida do seu filho, incentivando também a se cuidar e se movimentar. Afinal, o exemplo não é uma maneira de educar, é a única maneira de educar. Para as mães com bebês já um pouco maiores, invista tempo em vocês. Busque um exercício físico que lhe dê prazer.
Treinos intensos de 30 a 45 minutos vão fazer diferença nos marcadores de saúde, na autoestima e como um momento de descanso mental. A manutenção de peso pós-parto só deixará de ser um problema quando internalizarmos que para cuidar do outro temos que estar bem e com saúde. E também incentivar a mães e outras mulheres a colocar mais movimento na sua vida, inclusive no período gestacional. Não deixe de buscar uma ajuda de profissionais da saúde para lhe auxiliarem a ter uma rotina mais saudável, encontrando prazer numa alimentação saudável e na prática regular de exercício físico. Autocuidado é um momento para vocês, é uma maneira de se cuidar, de ter um envelhecimento saudável e ter mais saúde no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se encontra no próximo podcast. Até mais!